Coragem. Coragem! Coragem. Jararacas Podcast. Quem diria, hein? Oitavo episódio? Oitavo episódio do Jararacas Podcast. É simplesmente inacreditável. Simplesmente inacreditável. O podcast só fala de NBA, unicamente de NBA, é o único tema, é o único conteúdo, cerca de 1h25 minutos, toda segunda-feira uma estreia, unicamente falando da inigualável NBA. Jararacas Podcast. Tudo bem? Exato. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo? Tudo ótimo, estamos Tudo aí. Perfeito? Tudo ótimo. Oitavo episódio. Oitavo episódio. Qual é o... Ja Morant. É um espetáculo, né? Tem uma conversa, dessas conversas malditas aqui do Jararacas Podcast. Tá até presente o Ja Morant aqui, ó, do meu ladinho. Hoje eu trouxe ele. Cuidado, ele tá armado? Não. Esse é o boneco da primeira temporada, em que ele era um cara mais tranquilo. Ok. Agora, campanha de desarmamento aí contra o Ja Morant, porque a gente quer ver ele em quadra. Nossa, né? ele em quadra aquela enterrada dele. Ele falou recentemente que ele estava evitando enterradas... Por causa do contato. Para evitar eventuais contusões. Mas nesse caso aí, para escapar de uma tentativa de toco do Porzingis... Recurso. Ele teve que usar enterrada, e foi uma enterrada fantástica no último sábado à noite. Ja Morant é o jogador mais espetacular para você que quer entretenimento, acima de tudo, em um jogo da NBA. Tá acima de... E temos vários assim, né? Sim. O Anthony Edwards, o Lamelo Ball. Lamelo. Tá machucado, mas quando tá saudável jogando, voando também, né? 31 pontos de média. Mas para mim é Ja Morant. Eu sou apaixonado pelo Ja Morant. O de quadra. Desde que ele não esteja armado. Que é o isso. pistoleiro. E de quadra, como ele tem, para entrar no ginásio, imagino eu que tenha que passar por um... Passa várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Né? Mas até tem vezes que até ele demora. Até que teve várias histórias, né? O Gilbert Arenas entrava armado no vestiário, né? Então, assim... O Ja Morant passa um raio-x 10 vezes antes de cada jogo. Tem que passar. 10 vezes. Porque tem vezes até que ele atrasa no aquecimento, é porque ele tá no raio-x. Exatamente. Cara, e ele é fantástico. Você disse tudo, assim. Acho que é o cara que faz, principalmente, não somente a gente que ama a NBA, mas o cara que é o norte-americano que tá carente de uma estrela, de parar e assistir um jogo dele. E ele saudável, assim, ele é o comandante. E o mais legal de tudo... Ele é uma estrela de faroeste. O faroeste caboclo, que a gente pode falar aqui. Você quer falar aquela que você fala pra curtir, pra... Vou falar, mas também... eu só queria dar aquele depoimento do Mãozinha, acho que foi importante. O Mãozinha, Little que Hands. é o brasileiro que está no Memphis Hustle, na D-League, ele contou uma vez uma história pra mim num podcast, né, no Friends and Family, um podcast do meu amigo Luiz Mariano. Ele falou que o Ja Morant, quando o Mãozinha fez a primeira cesta dele na NBA, que foi uma enterrada num jogo contra o Golden State, uma derrota por 30 pontos, o Taylor Jenkins, naquela conversa ali no vestiário, só para pontuar alguma coisa, o que faltou, o que não faltou na partida, e quando ele foi juntar o time para gritar um Grizzlies em 3, por exemplo, o Ja Morant parou, pediu a palavra, ele não estava jogando, porque ele estava machucado. Eu falei assim, não, antes disso, vamos... Deu um tiro. Não, vamos dar os parabéns, ainda bem que não. Vamos dar os parabéns ao Mal, que é o Mãozinha. Mao Tse Tung? Não, o mal do Mãozinha, né? Porque eles não têm o acento, comunista. Né? Não, o Mãozinha falando China assim, comunista. para comemorar a primeira cesta do brasileiro na NBA. Então, assim, mostra o quanto Vocês ele acham que o Mãozinha não tá tendo tanto espaço na NBA, no time principal, porque acham que ele é comunista, que ele é parente do Mao Tse Tung? Não, acho que não. Pode haver um preconceito sim, pode haver, mas não. É o Little Hands, o Mãozinha. Eu fiquei curioso antes de chamar aqui a nossa hashtag, que é o importante. O Mao Tse Tung, ele não escovava os dentes. É mesmo? Tem os dentes todos podres, é uma história verídica. Se não for verídica, é uma história excelente, eu não tô nem aí. Ou história venérea, como diria Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. Impressionante, Paulinho Gogó, uma lenda. Vamos trazer o Paulinho Gogó aqui. Conheci ele num finado prêmio Comunix. Olha só. Janeiro, a partir de janeiro, vamos ter convidados aqui no Jararacas. Não sei. Teremos Abel Braga? Não, Abel Braga não, Abel Ferreira, que gosta de basquete. Abel Ferreira vem aqui? Não, eu vou fazer de tudo para ele estar aqui. Eu gosto do Abel. Sou fã do Abel. Nem encrenqueiro, hein? Mas eu gosto do Abel. Ele esteve com o Queta, no português, campeão com o Boston, esteve aqui no Brasil recentemente. Meteu bola junto com o Neemias Queta, do Boston Celtics. O Portuga gosta de basquete. Abel Ferreira, vou tentar trazer. Duvido. Também jogadores de voleibol, que gostam de basquetebol. Tem o Bruninho.
É bom que você trazer também... que você gosta de vôlei, né? Exato, aqui eu amo. Você não falou que o vôlei é maravilhoso, uma tradição de o vôlei, eu gosto de vôlei, sempre gostei de vôlei. Sei. Eu gosto mais de basquete. Você gostava da seleção de Cuba de vôlei feminino? Sim, masculino. Joel da Espanha. Não, Mireia Luiz. Também gostava, mas eu gosto das Qual brasileiras que tem que curtir também. Pra... Gostava, eu sou velhinho, eu gosto da Vera Mossa, eu gosto da Isabel. Isabel era fantástica. E a Isabel era o buga na quadra, porque ela é arruaceira. Ela vai pro pau, aliás, jogava demais. A morte tão inesperada dela. Foi uma morte... Foi coisa terrível, assim, inesperada. Ela estava envolvida até com o governo, Lula, que ia assumir, ela ia participar do governo. De repente, anunciou a Isabel morreu do nada, assim. Foi uma coisa muito chata. E tem a família dela, né? Que é sempre jogadora, vôlei de praia. Tem uma história muito legal, a Isabel. A Isabel sempre foi uma pessoa à frente do tempo. Eu respeito muito a história dos atletas, não somente dentro de quadra. Menos quando o cara vai para um aspecto como esse, pegar a arma, né? Aí não tem como respeitar o nosso Jamoran nesse esquisito. Mas dentro de quadra ele é maravilhoso. O Jamoran é caque? Pode ser. Será? Pode ser. Inclusive aqui em Pinheiros, você viu? Um cara doido, teve um surto psicótico, começou a tirar da cobertura de um prédio em Pinheiros, na Joaquim Antunes, semana passada. Foi preso, felizmente ninguém foi atingido, ninguém se feriu, e eu também não tenho a menor noção como chegamos nesse assunto. Eu quero que você fale... Vamos falar sim! Aqui a gente fala! Jararacas Podcast, o @ Jararacas Podcast, que a gente agradece desde já a participação de todo mundo se inscrevendo, o Jararacas está sendo ouvido, né? O pessoal tem curtido demais, tem criticado também, mas vale a pena criticar, compartilhar, dá o seu like... No Jararacas Podcast, tanto no YouTube como no Instagram, no TikTok, no Facebook. Você faz o programa com a gente. Só que não. Spotify. Spotify, é verdade. Eles não têm a menor influência que a gente está falando aqui. Não, deixar bem claro. Eles nunca iam falar de atirador em Pinheiros. Os comentaristas. Não, sim. Nunca iam falar em atirador. Apesar que eu recebo toda semana. Nós estamos falando de técnica. Várias mensagens de pessoas falando assim, por que vocês não falam de tal coisa? Faz um podcast e começa a conversar. Ou nem precisa fazer podcast, conversa com a pessoa e fala. Porque eu tenho que falar. Abre o seu coração no meu WhatsApp. Para com isso. Um beijo ao meu grande amigo Isaac, que adora mandar mensagem. Os caras ficaram reclamando lá se eu conheço o Isaac. Do Alan Prost, defendendo o brinde do Alan Prost. Isso é piada. Tem gente fazendo isso naquele corte. Eles fizeram? E eu rebati. Eu falei, tem hora que eu pensei que eu tô rebatendo uma coisa que eu falei num negócio que chama Jararacas Podcast. Não faz sentido. Tô levando a sério o Jararacas Podcast? É isso. Não tem o menor sentido levar a sério essa conversa aqui. É uma conversa maldita. É pra você ver, ou ter desprezo, ou rir. Não é para levar a sério e questionar. Não, mas eles se aproximaram antes do fim da vida, não sei quem contribui com o Instituto. Estão levando a sério uma conversa dessa aqui? Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Não tinha uma música dessa? Acho que tinha. Cátia Flávia. Não, Cátia Flávia é a Godiva do Irajá. Puta, essa é demais, né? Fausto Fawcett. Por onde anda Fausto Fawcett? Será que ele gosta de basquete, não? Ele tá com a Regininha Poltergeist. Regininha Poltergeist. Que foi uma grande... Marinara Costa. Essa é do finado ex-esposa, ou ex-namorado, o finado Fernando Vanucci. Marinara era perigosa. Com o Fernando Vanucci? Trabalhei com o Fernando Vanucci. Trabalhei 3 meses. Só isso? Porque eu fiz um freela na Record quando saí da minha querida ESPN, na minha primeira saída da ESPN, no Sumaré. Saí em outubro de 2002 e eu fiz um freela naquele reta final do Campeonato Brasileiro 2002. O brasileiro das pedaladas de Robinho para cima de Rogério. E aí eu fiz outubro, novembro, dezembro pela Record. E o Fernando Vanucci era a junção Trafic e Record. Você é do Ávila? Né? A Trafic tinha saído da Band, tinha se juntado com a Record para fazer o Campeonato Brasileiro ali. E o Fernando Vanucci alô, você era a voz dos intervalos da Record, a apresentação e o off dele, uma das vozes mais... Talvez, junto com o do Léo Batista, sim, que é icônico, sem dúvida. Né? Que fizeram dupla maravilhosa também. Nossa. Esporte espetacular, coisa e tal. Impressionante. O Vanucci, ele era um cara sensacional, assim. Apresentador Tive incrível. poucos contatos, assim. Mas o auge dele, anos 80 e anos 90, ele dominava a cena. Não havia nenhuma grande chulap evento. Nela. Chulap, a cabeçada, pra quem não sabe, era um gol de cabeça. Chulap nela. Cara, ele era... Alô você, que falava que era um recado pra alguém lá, não sei se era namorada, ele usou isso. O Fernando Vanucci era Ele era fogoso, né? Muito fogoso. Muito fogoso. Muito Namoradeiro. Uma libido muito elevada. Namoradeira, escuro da sala. Isso aí como que é o nome disso aqui mesmo?
Ah, depois você fala aí, eu não sei qual a música. Não, tem que lembrar o cara é um monstro. O cara é um monstro. Eu sei que é o cantor. Não é o Guilherme Timóteo, não. Bom te ver. Isso aí, agora precisa lembrar o nome do cara. Vai aí, fala aí. NBA. Mas aí, Claudio Zoli. Você é louco. Muito Claudio bem. Zoli é um monstro. E você citou, Acabando a Brilho, a música mais famosa é uma outra. Título do Santos. 2002. Título do Santos 2002. Robinho. E aí, o Robinho. Ele não tá movimentando muito A atualmente, gente tá falando de Jamoran, Robinho, tá perigoso esse programa. Vamos mudar de assunto, vai. Tá um pouco diferente aí. Por mais que o pistoleiro seja louco, sim. o Robinho... Mas é um caso policial. Não deixa de ser um caso policial. Tá meio preso. Tá meio preso. Não tá conseguindo fazer pedalada atualmente, não. O cubículo talvez seja meio limitado. Sim. Mas você falou do Abel. Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. Não é mais? Não é mais. Caiu hoje? Foi anunciado Fernando Diniz caiu ontem. Não, ele tá falando que não vai cair, que foi um desrespeito, que ninguém falou nada com ele. Tem que não cair, sei né? mais. Tem que cair. Na NBA, fazer aquela conexão, porque Sim. esse é um podcast unicamente de NBA. Exato. Sky Né, o Mike Brown completamente louco, né? No Sacramento Kings, uma perdido, coletiva. né? Tá pra cair. Ficou né? repetindo palavras. Possession. É que é posse. E não é a Luísa Posse, no caso. Né? Practice. Lembrei do Allen Iverson. Nem a Zizi Practice. Posse. Exato. E que é a mãe da Luísa Posse, né? Exato. Essa conversa não tem um sentido. Por isso eu falo, quem está comentando e criticando, contestando, eu não tenho a menor noção da vida mais. Exato. Levar a sério isso aqui, isso é absurdo. Domingo, eu narrei com você comentou o Golden State ganhando do Minnesota, né? E me chamou a atenção no final do jogo a comemoração do Draymond Green. Um night, que o Stephen Curry aprovou, mas falou, um pouco mais agressivo. E realmente, evidentemente, teria que ser agressivo partindo do Draymond Green. Exato, não dá. Mas, de qualquer maneira, o Night é a maior comemoração do mundo dos esportes na atualidade. Sim. Você concorda com isso? Concordo. Problematize, avalie. Não, tem muitos jogadores, de outros esportes né? fazendo Night. Aquela do Bolt é histórica, por exemplo. Sim, a do Bolt é fantástica. O Pelé, o soco no ar. Também, maravilhoso. Uma que me chama a atenção. Reinaldo, claro. Como você nem falou nada de Brasileirão, também. Que o Botafogo foi campeão. Sim, Sócrates. O Botafogo agora é um título por semana. O Galo escapou. Os caras estão cansados de levantar a taça. Eu quase me borrei ontem. Na verdade, me borrei. Você já trouxe esse assunto, né? Não, porque foi num episódio de gaveta. Exatamente. Que a gente vai enganar Você a audiência. vai falar ainda de muita borrada aqui nesse Jararacas, não perca. Não, foi em Miami que eu fiquei com a calça toda cagada. Exatamente. Mas eu tava doente, né? Eu tava com influenza A, o que me retirou todos os comandos de evacuação. Entendi. Mas, enfim. Comemorações icônicas. Uma que marca também é do Lionel Messi contra o Real Madrid, em que ele mostra a camisa do Barcelona para o Santiago Bernabéu em meio a uma grande vitória do Barça, que lá para mim é muito impactante. Agora, no mundo dos esportes, realmente, a NBA, que tem uma influência gigantesca, o Night, no momento atual, é a melhor. É a grande celebração dos esportes, né? Teve jogo de time brasileiro aí, campeão, acho até do Flamengo, Léo Ortiz, que fizeram Night. Então essa comemoração do Stephen Curry, que é claro, teve aí o ápice dos Jogos Olímpicos, transcendeu. E a grande comemoração, que é o bem dormido, é o Boa Noite Cinderela. Exatamente. Já tomou Boa Noite Cinderela? Não, nunca tomei. Graças a Deus, não. Já passei mal, mas não... Não te deram Boa Noite Cinderela? Não de Boa Noite Cinderela, de ter enchido a cara mesmo, assim, numa única vez... E foi o suficiente, assim, de ir você já se embriagou? Já, uma vez, você não é assim. do álcool? Você não sou. Eu sou um cara comedido. Uma taça de vinho no final de semana. Né? Refrigerante light, mas tenho trocado pelo suco aqui. A nossa produção tem me ajudado. Sucos deliciosos aqui. Sucos deliciosos. Aí eu tenho... Mas aqui, comemoração! Mas eu gosto da comemoração. Vou te falar uma que é legal, assim. Aí eu vou puxar pro meu time. O Neto, ele faz um gol de bicicleta contra o... Não, ele faz um gol de bicicleta pelo Guarani contra o Corinthians na final do Paulista de 88 aqui, que ele sai falando, eu sou foda, e ele é mesmo, porque ele faz um gol de bicicleta no Morumbi na primeira partida, no 1-1, e o Edson Boaro, o Edson Abobrão, empata no começo do segundo tempo,
E no jogo de volta o Corinthians é campeão com o gol do meu ídolo, do Paulo Sérgio Rosa do Viola. Um gol de motocicleta, que ele brinca. Se o Neto fez de bicicleta, eu fiz de motocicleta, porque ele vem de carrinho, ele vem deslizando, ele faz o gol na prorrogação no Brinco de Ouro. Mas o Neto contra o Guarani, com a camisa do Corinthians, ele também faz um gol no Pacaembu de meia bicicleta. Mas e ele tira a camisa... Eu acho que vou 92 ou 93, né? Sim, e ele, sim, mas ele tira a camisa, joga, porque ele é expulso. Mas sabe por quê? Porque o cara, o cara que anunciava no Pacaembu, a Federação Paulista e Brahma Shopping informam as escalações das equipes, o cara já tinha anunciado. Substituição no Corinthians, estava esperando a bola sair. Sai Neto, entra fulano. E o Neto ia ser substituído. A hora a bola cruza, o Neto mete na bicicleta, ele fica puto, ele tira a camisa, joga pro técnico e ele é expulso. E ele atrapalha o time, porque ele acaba não sendo substituído. Porque ele é expulso. Eu lembro que é. E você perde a substituição. Mas ele faz esse gol antológico. Cara, e o Neto tem ele deslizando, tem várias comemorações do Neto. Porque o Neto é desse estilo mesmo, de botar pra fora a emoção. Eu acho que é muito legal isso. E o Night Night é uma coisa mais comedida, porque é o Stephen Curry. Mas ontem, o Draymond Green, ele... Até porque... A gente até fez a brincadeira, eu pelo menos falei do Nui lá, porque o Curry em Paris, ele lançou uma linha de roupas Night Night, aproveitando de estar em Paris, em francês. E o Draymond Green, ele já estava sendo muito provocado, ele estava com acúmulo de faltas, e ele faz uma dunk pra cima ali, ele passa pelo Gobert, que é o melhor defensor da liga, que é francês. Então nada melhor do que o cara botar esse Nui mais agressivo. No estilo dele, acho que coube. No estilo dele também. Sim, acho que coube e mais natural. Algum, você lembra? Natural. Para mim, a grande comemoração, para mim, foi por volta de, acho que 1998, Atlético Mineiro e América Mineiro, Edmilson Cenoura. Era um jogo contra o América, o Edmilson Cenoura, já falecido até, era um atacante reserva do Galo, mas que estava jogando aquela partida, fez um gol e, ao comemorar, ele tirou uma cenoura de dentro do calção. Olha só. Ou seja, ele estava jogando com uma cenoura dentro do calção. E tirou a certa, né? Ele tirou a cenoura, acerta, e deu uma mordida igual perna longa. Porque o Coelho, o América Mineiro é o Coelho. Ironizando o América era o Coelho. E ficou mas ele já tinha ele ganhou o apelido, ganhou o apelido de Edmilson Cenoura. Exato. Devido a essa cena. O que mais chamou a atenção e causou estranhamento é que ninguém tinha percebido que ele estava jogando. Eu tenho que depois ver em qual minuto que aconteceu esse gol. Ele estava jogando e se movimentando, se deslocando de forma incessante com uma cenoura. Tem jogadores que jogam, né? Não me pergunte exatamente onde estava essa cenoura Barbosa do de uma Botafogo, forma tão fixa que em nenhum momento ela atingiu o gramado em meu deslocamento incessante. Mas é que antes o cara jogava tem aquela meio maçaqueira assim, né? Tem uma proteção, né? Você tem ali aqueles calções de futebol antigamente. Então você acredita que foi na saqueira? Eu acho que estava ali. Porque muita gente insinuou que estava introduzido no ânus. Não, pô, você é louco. Não, porque já aconteceu, tem histórias, né, de atores famosos que gostam desse tipo de coisa. Eu não tenho como cravar. De introdução no ânus? De cravar não é uma palavra muito boa para essa. Para cravar cenoura é perigoso. Mas em relação a... Eu fico com a mordida que eu acho que não precisava. Porque se a cenoura anti-higiênica. Exatamente. Se a cenoura estava próxima ao membro peniano, eu acho que não seria legal, de bom tom, o cara tirar algo da cueca e morder. Acho que o cara poderia lavar. Imagina acho que o cara se ele tinha gonorreia. Exato. Então, assim, é um negócio que... Muito bem. Então, essa é devido ao Night Night e Edmilson Cenoura, para mim, as grandes comemorações do mundo dos esportes. Você falou da cenoura, assim, calção... O Alexander Barbosa, o Botafogo campeão, ele usa um calção largo. Ele usa um calção mais largo, porque ele gosta das coisas soltas, né? E coisas avantajadas, né? Porque ele feliz, ele deve ser um cara bem perigoso, né? No vestiário. Hoje, nessa manhã, eu estava acompanhando a minha esposa Fabiana para o aeroporto no embarque? No aeroporto de Congonhas, já tirou foto na piscina em BH, já, porque está um calor lá, uma coisa impressionante, parece que é outro país. Exato. Né? E no caminho, em direção ao embarque, por volta, sei lá, de 6h30 da manhã, quem eu vi? E olha só que Tony Ramos passou ao meu lado aqui. Aí uma moça, uma adolescente com os pais na minha frente, ficou olhando na minha direção. Eu pensei que eles estavam olhando o Tony Ramos.
mas estava olhando para min. Ela chegou e perguntou para mim, você é o Rômulo Mendonça? Eu falei, não, eu sou o Tony Ramos. O Rômulo Mendonça é o que passou. Ela foi um pouco confusa, mas falou, não é uma brincadeirinha. Eu sou o Rômulo Mendonça, você tirou a foto com ela. É porque ela sabe que o senhor é um cara peludo também, né? Talvez tenha tido essa confusão aí de pelos. Mas foi muito rápido, porque eu tenho essa coisa que a Fabiana não tem muito. Eu identifico pessoas conhecidas rapidamente passando ao meu redor. Fala, você viu quem passou aqui? Ela, quem? Eu sempre falo, e dessa vez sou o Tony Ramos. Olha só. Só que foi tão rápido que eu não consegui confirmar se realmente é tão peludo como dizem. Quem foi para você o principal ator do país? Você tem Tony Ramos, você tem Francisco Coco, Tarcísio Meira. Paulo quem Autran. mais? Paulo Autran. Paulo Autran e Fernanda Montenegro. Guerra dos Sexos, aquela novela. Você chegou a pegar isso aí, não, né? Não é da minha época. Não é da sua época. E mas também, você sabe que era Paulo Autran e Fernanda Montenegro. Acho que é um grande momento da história da TV brasileira. É a cena que eles têm uma briga de comida na mesa. É a cena clássica. Clássica. Né? Eu também destaco Ricardo Mack e o Cigano Igor. É mesmo? Um grande ator também. Gigante. Mas eu estava fazendo a conexão do aeroporto de Congonhas, porque que eu sugeri para a Fabiana? Que ela ia sentar onde? Sentou e viajou. Na janela. Ah, sim. Porque a minha da janela ganhou 1 milhão de seguidores. Tá fazendo propaganda. 1 milhão? 2 milhões já? Seguidores que o Botafogo. Olha Nada só. contra o Botafogo. Quer dizer, nem tanto assim. Ganhou do Atlético. Exato. Tem mais seguidor que o Botafogo. Já tem mais de 2. Faz publicidade aí. E ela tem que aproveitar isso. E você falou porque agora. Você fala assim, eu isso quero vai a janela, hein? Não, fala janela e tenta meio que... Olha alguma criança encarar chata. alguma criança. Ó, vem cá. E depois nega e pede pra alguma mala gravar. Vamos arrancar dinheiro desse povo. E essa moça aí tá fazendo dinheiro, Exato. Publicidade e tudo mais. Mas é tão notório que é efêmero que ela tem que aproveitar cada instante dessa loucura, dessa insanidade. Que é uma loucura, né? Sim. Não tem nenhum sentido. Não. Mas ela tem que aproveitar o nonsense e ganhar dinheiro o mais rápido possível, porque, convenhamos, daqui a alguns meses acabou, ninguém vai nem lembrar, mas os seguidores vão ficar lá um bom período e ela vai capitalizar isso. Tem que capitalizar. Porque é tudo muito efêmero nessa história. E aí eu tentei fazer um gancho com a NBA, porque esse podcast só fala de NBA. Exato. E essa coisa efêmera, rápida, me veio à mente só uma situação. Depois também não aprofundei muito o meu pensamento. Linsanity. Jeremy Lin. Sim. Aquilo lá foi uma loucura. Foi efêmero, mas foi intenso, e gostaria que você falasse um pouco disso. Aquela loucura de Nova York, com um cara completamente inusitado, tendo uma arrancada fantástica que depois se foi, né? Ele tem até um título de campeão. Integrou o elenco do Toronto Raptors. Mas não entrava em quadra. Tá jogando na China, né? É. Tá atuando ainda. A moça da janela, que tem que aproveitar na intensidade maior que ela imaginar para ganhar dinheiro e aproveitar essa fama inesperada, insana, louca e efêmera, para mim lembra Jeremy Lin vivendo aquele sonho no início da década passada com uma estrela de Nova York e até elevando o orgulho do povo asiático. Exato. Tem até um documentário curto de 40 minutos em relação a isso. O documentário é praticamente a história dele na NBA, né? Porque mostra justamente esse momento dele de chegada. Ele já tinha tido oportunidades em Dallas, em Golden State, sem sucesso. O cara veio de uma ótima universidade, em que ele excepcional nas notas, super inteligente. E aí, de uma hora para outra, ele aparece numa rotação de Nova York com tantos jogadores lesionados, ele surge confiante, matando bola e ganhando jogos importantes. E é uma noite atrás da outra em que o cara começa a vender camisa. Junta tudo. Junta tudo que você falou. O poder do mundo asiático, o quanto também a Ásia sempre foi importante. Até o comentário dos dirigentes do Houston Rockets em criticar a China. Foi o Daryl Morey, né, que estava no Houston. Mas agora vai voltar, vai ter jogo para a temporada, né? Vai ter jogo em Macau na próxima temporada. Acho que estão fazendo as pazes. A China, tanto que o Yao Ming, número 1 do draft, o Japão, o mercado asiático sempre foi muito forte para o mundo da NBA, né? Você que já participou em loco de vários NBA Finals, você sabe que são muitos os países que acompanham as finais da NBA. E o mercado asiático gigantesco. Eu já contei a minha história aqui de bate-papo com o Kobe Bryant em 2002, em que a NHK japonesa ela fazia uma cobertura especial
somente com o Kobe Bryant durante aquele All-Star Game. Então eles iam com 20, 25 jornalistas, era uma equipe muito grande e sempre foi um mercado muito ativo. E a presença do Jeremy Lin, né, um descendente asiático, e da maneira como ele foi, acho que a sua ligação foi perfeita. Fez algum sentido ou eu forcei muito? Não, é isso mesmo. E assim, depois ele acaba sendo um jogador ali de Houston Rockets, ele era um reserva do James Harden, ele faz parte do time que perde pro Portland em 2014, né, tendo até bons minutos vindo do banco de reservas, alguns bons momentos, mas é a série que marca que o Portland volta para ganhar uma série de playoff depois de 14 anos. E depois, em 2019, ali, no fundo do banco do Toronto Raptors, ele é campeão da NBA. E o curioso é que, assim, ele é campeão da NBA e ele poderia fazer. Hoje tem tantos jogadores ali na NBA, a gente já falou dos Lakers no programa passado, tem tantos jogadores médios, caras que não condizem com a história do Los Angeles Lakers. Eu não tô falando que o Jeremy Lin hoje poderia jogar no Lakers, né? O Jeremy Lin atual, de 2024. O de 2019 jogaria de olhos vendados. Mas, por exemplo, eu acompanho muito o basquetebol FIBA, e tem, por exemplo, um jogador que está estourando hoje a informação no Hoops Hype, que é um site americano, do Bryce Cotton, que é um americano que joga aí na Austrália. Eu, por acaso, gosto e durmo muito tarde, e o fuso horário ajuda, a gente até comentou isso na nossa transmissão. Nada essa última noite. O Bryce Cotton, ele está jogando no basquetebol australiano, ele fez quase 50 pontos nesse final de semana, matando bola, um armador que caberia. Cotton. Cotonete. O Cotton, o algodão. E o Carlik Jones, por exemplo, que jogou por Sudão do Sul o último Mundial, a última Olimpíada, sim, e o cara que é armador, que já jogou na NBA pelo Dallas Mavericks, por exemplo, ele é titular do Partizan Belgrado. E o Partizan, no último final de semana, na última semana, na sexta-feira, ganhou do Panathinaikos pela Euroliga, com o Carlik Jones jogando demais. Como que o Carlik Jones não caberia em algumas equipes da NBA sem armador? Então você tem o Lamelo Ball hoje machucado, tá jogando o Vassili Micic, que tem qualidade, mas ele não é querido pelo treinador, ele é estrangeiro. O Carlik Jones jogaria. O Carlik Jones jogaria no Portland Trail Blazers, hoje o Anthony Simons. Jogaria certamente. Então, existem jogadores ali na Europa que eles poderiam retornar para os Estados Unidos. O próprio Kendrick Nunn, que foi MVP ano passado. O Lonnie Walker. O Lonnie Walker tá arrebentando nos Žalgiris Kaunas da Lituânia. Você tem um pivô jogando chamado Tyreek Jones. Companheiro do Carlik Jones, não tem parentesco, ele é a cara do Bruno Caboclo, ele joga no Partizan como um ala pivô, um cara extremamente dedicado, brigar por rebotes, e tem alguns jogadores na NBA que não poderiam estar na NBA. E tem alguns jogadores americanos que estão testando a Europa e ganhando bastante dinheiro que poderiam estar jogando facilmente na NBA. Dá pra montar um time com jogadores americanos. Você falou estão na Euroliga. Você falou dos Lakers, a gente tem uma cota aqui nesse programa que é falar de alguns Lakers. Times, né? Sim. Exatamente. Então, os Lakers, o LeBron James, 3 derrotas na carreira de pelo menos 40 pontos. Todos eles, esses jogos, quando defendendo os Lakers, né? E a última semana foi constrangedora, né? Contra o Miami? Antes também contra Minnesota. Contra Atlanta o time lutou e o Anthony Davis foi muito mal na reta final, na defesa, num passe horrível que ele deu pro LeBron, que ele recuperou, deu um toco no Dyson Daniels, mas também na troca de defesa lá, o Trae Young teve liberdade para começar e vencer o jogo. Mais especial contra Miami. Vergonhoso. Foi vexatório. Foi até mais vergonhoso do que aquele jogo com o Phoenix Suns que a gente fez. Que foi o Phoenix Suns, que era a última tentativa da Copa NBA, em que eles erraram 5, 6 arremessos seguidos de 3, assim, pegavam o rebote e estavam em 3. Quarto período. Parecia um All-Star Game. O James Worthy, até no pós-jogo da Spectrum, ele falou que esse pessoal devia pegar um ônibus, comer junto, um dia pegar avião, porque o que eles estão fazendo não é jogar basquete. E ele já, com a cara chateada, triste. E eu fiquei pensando, os Lakers é uma franquia tão gigante, mas tem tanto vexame, protagoniza tanto vexame, que não tem conexão a magnitude e o tamanho dos Lakers com tanto vexame que protagoniza. É claro que eu não gosto de futebolizar, mas, por exemplo, principalmente porque toda a essência, a construção de um campeonato, da fórmula de disputa até a distribuição de forças é totalmente diferente do futebol para o basquete, principalmente da NBA, né? Por exemplo, comparar a La Liga, o espanhol de futebol com a NBA, não tem nenhum sentido, não tem nenhum efeito de comparação. Mas eu vejo, de qualquer maneira, de uma forma mais simplista, os Lakers como um Real Madrid quanto à magnitude, a força, a glamour. Só que, colocando evidentemente em destaque essa questão que não tem como comparar a essência da construção de toda a história,
eu vejo que os Lakers têm muito vexame, enquanto o Real Madrid consegue ao longo da história um domínio e ficar meio à margem. Tem momentos ruins, claro, como todo time tem, mas vexame no padrão dos Lakers não tem. É um time muito grande, é uma franquia muito grande, muito histórica para ter tanto vexame. E não é só agora. Antes também, vê as últimas temporadas do Kobe Bryant, em que pese ele teve contusão de Aquiles, mas é temporada de menos de 20 vitórias, pouco mais de 20 Robert vitórias. Sacre, né? Só para os start line-up, só os nomes anos 90 dos jogadores também, que depois do atuaram HIV do Magic Johnson, até chegou em playoff, perdeu o Phoenix Suns, mas depois teve um período ruim até a chegada do Shaq e do Kobe. É muito 8-80, né? Os Lakers têm muito vexame para tanta grandeza. Exato. E atualmente a fase é de vexame, porque aquele jogo contra a Miami foi uma coisa deplorável. É de realmente falar, olha, tem algum problema aqui, o elenco é terrível, o elenco é desequilibrado, e o J.J. Redick, que eu até elogiei numa das conversas aqui, ele fica meio sem pai nem mãe nessa história. Ele fica numa questão... E aí entra o fato que todo mundo cobra, né? De ele não ter uma experiência anterior de como técnico, de ter sido somente jogador e foi analista por pouco tempo. Mas eu acho que esse é um menor dos problemas dessa questão. O elenco é muito mas mal o fato também, por exemplo... Além das contusões... Vou puxar pro Golden também, assim, mas o fato que o Los Angeles Lakers é criticado também... Porque assim, não é mais hoje, já faz algum tempo, que não é somente a figura do treinador. Existem 5, 6, 7 assistentes técnicos. O Golden State ele também é muito criticado, por isso a gente tem batido na tecla do Steve Kerr, mas será que nenhum assistente chegaria com o Steve Kerr e falaria assim, gente, essa rotação tá terrível. Acho que esse quinteto nesse momento não é legal. Ele pode ter a voz final, mas ele pode ouvir também os seus assistentes. Eu acho que ele deve ouvir os seus assistentes. Os assistentes não estão só lá para dizer amém ou para cruzar o braço e assistir o jogo ao lado. Não, é de justamente destacar, olha, aconteceu isso, chama uma atenção para isso. A gente percebe muito isso. Mas faz sentido ou foi nonsense essa conexão minha? Lakers Real Madrid, total sentido. Ao glamour que cada um representa na sua realidade e como enquanto um consegue ficar muito distante de vexame, claro com momentos ruins, mas muito distante disso no geral, o outro se afunda numa frequência em vexame que não é compatível com a grandeza que tem. Isso, concordo. Você vai ver o Boston perdendo, mas você não vai ver o Boston perdendo de 40. Não, você entendeu? É inadmissível um time com a grandeza, com a camisa, com a história que tem. E se entregar durante o jogo, assim, abrir mão do jogo realmente. O jogo, em determinado momento, aquele terceiro quarto que o Tyler Hero meteu 5, 6 bolas de 3 praticamente em sequência, é uma vergonha a defesa do Los Angeles Lakers. Os vídeos... Não é defesa aquilo. Não é defesa. O time está assistindo, vendo o adversário trocar a passe e matar a bola. Então é melhor tirar o time de quadra e falar assim, cara, vamos perder por 20 muito mal a 0. Gerida, né? É muito mal administrada. Para o comando principal. A própria Jeanie Buss também. A Jeanie Buss é o comando principal. Vai do elenco não só dos machucados, são vários, mas também dos que estão jogando. Time mal montado. Mal montado, e o time que foi campeão também por um gap que teve na liga, eu sempre vou destacar. Não é um título menor, o da bolha. Não, de forma alguma. De forma alguma. Porém, o fato de ter tido aquele gap, aquele espaço, fez com que o Anthony Davis chegasse saudável. Mas aquele time ele foi muito mal aproveitado. O Caldwell Pope depois vai embora, o Caruso é trocado, você tenta trazer jogadores veteranos. Teve um ano, de uma temporada para outra, só ficaram LeBron, Davis e Horton Tucker. Exatamente. Que agora está com 250 quilos do Chicago Bulls. E 23 anos. Que o tempo lugar não passa. De fala para falar isso. O tempo não passa, né? Impressionante. O Horton Tucker ele está com um semblante de 49 anos de idade. Sempre, há 20 anos. Mas ele não tem 24 anos. Se você olhar, você não passa disso. E o Lakers realmente é impressionante. E não está na NBA Cup. E agora, como esse podcast, o Jaracas Podcast... Eu trouxe até a bola do ano passado, daqui, ó. Da NBA Cup, da primeira edição. Unicamente de NBA aqui. Tony Ramos foi um grande jogador da NBA. Foi. Na época do... Anthony Ramos Anthony Ramos é primeiro latino, né? Primeiro latino. Jogou no Sabe que St. Louis Hawks. Peter John Ramos. Você lembra do Peter John Ramos? Um pivô grandão do Porto Rico. Jogou, acho que, Milwaukee Bucks. Peter John Ramos. Tinha um Ramos também que teve um acidente de carro quando estava na primeira temporada com o Portland, no final dos anos 80. Era uma promessa, teve um acidente de carro, vivo até hoje, mas infelizmente teve sequelas e não pôde mais jogar basquete. Portland Trail Blazers precursor também, o Fernando Martín, primeiro espanhol, depois morreu no acidente de carro. Não, quando retornou aí também, né? Não, mas aí você tá falando, eu tô juntando as histórias. É o time Fernando com mais Martín, desgraça. Primeiro espanhol a jogar na NBA, a gente tem vários espanhóis dominantes, Marc Gasol, Paul Gasol,
campeões. Vamos chamar aqui a Sônia Abrão como convidada? Vamos também chamar. A gente tem uma para a Sônia Abrão Jararacas. Qual o time que tem mais morte e desgraça na história da NBA? Para ajudá-la, né? Aliás, sabia que a Sônia Abrão é tia do Chorão? Do Charlie Brown Jr., já falecido? Não sabia. Uma informação para você aleatória, mas que é curiosa isso. Curiosa. Tem relação com o que eu vou falar agora? Nenhuma relação. Não, mas deixa eu acabar aqui. O Fernando Martin, tá. primeiro espanhol que jogou na NBA, jogou pelo Portland Trail Blazers. Morreu no acidente de carro quando volta para o Real Madrid. Tanto que o Rudy Fernandes, quando participa de um torneio de enterrada, ele usa a camisa do Fernando Martin. O cara que joga no Portland, iniciar a carreira e tá vivo, ele tem que agradecer. Exatamente. O Portland morreu muita gente. E um outro detalhe que muita gente se esquece aqui, eu vou fazer uma homenagem, porque eu sou muito fã, de Marcos Abdala Leite. É o primeiro brasileiro... Que tá vivo. Tá vivo. Primeiro draftado brasileiro à NBA foi Marcos Abdala Leite, jogou em Pepperdine, universidade lá nos Estados Unidos. Na Califórnia. Na Califórnia. E ele foi draftado pelo Portland Trail Blazers. Mas ele não foi para a NBA porque ele jogava na Europa e aí ele depois foi jogar na Europa e foi muito relevante, um dos grandes nomes da história. Campeão do mundo com o Sport Clube Sírio aqui no final dos anos 70, Mundial de Clubes, um cara que vestiu e honrou a camisa da seleção brasileira, né? Um cara pivô moderno, um cara que matava a bola na meia distância, tinha tamanho para jogar de pivô, mas é um cara que tinha um domínio, um conhecimento do jogo. E também aqui, ó, é um jogador brasileiro que poderia... E o primeiro brasileiro que jogou na NBA jogou pelo Portland, que é o Rolando Ferreira. Tá vivo, graças a Deus. Tá vivo, esse tá vivo. Brasileiros graças conseguem a Deus. escapar. Brasileiros vivos. Até vou destacar o Ramos que eu citei, o Ramon Ramos. Ramon Ramos. É um jogador porto-riquenho que até disputou os Jogos Olímpicos de Seul, em 88. Não foi draftado, mas fez um contrato com o Portland para a temporada, né, de 89 e que não lembrava sofreu... dessa história. Eu contei porque você não presta atenção no que eu estou falando, porque tem clássicos da NBA, que a gente fez de Portland e Detroit, que eu contei essa história, que apareceu um popular no ginásio com uma camisa escrito Ramos. Eu aproveitei e contei essa história. Ele sofreu um acidente automobilístico, ele jogou em Seton Hall, no college, em 89. Ele estava machucado, não estava jogando, mas sofreu um acidente automobilístico no final de 89. E, infelizmente, com sequelas, vivo até hoje, mas leva essa questão. Ramon Ramos, tem imagens dele jogando por Porto Rico, em Seul. Então a gente pode... a cada conversa nossa, e temos 41 horas de programa, que a gente está com uma certa dificuldade, admitimos aqui, que é uma conversa. Então, a gente expõe as conversas. Sim. Então a gente tem tido uma comunicação, mas nunca atrito, porque a nossa relação com o pessoal da produção, que é maravilhosa, Grupo Farol. Sem dúvida nenhuma. Com a direção do Arthur, né? Arthur Arantes. Sim. Mas a gente está com uma questão antes do nascimento. Convidados. Ele cita o Rudy também, né? Também aqui. Rudy, eu gosto de falar o nome dele. Rudy. Ele cita nomes de convidados. Não. Já vetei alguns. Você pode dizer alguns? Não seria indelicado da minha parte. Sim. Né? Sim. Eu já falo muita besteira para também cair nessa aí. Nessa intriga que você está buscando, né? Sim. Então a gente está buscando convidados que façam mais sentido com a conversa maldita. Sim. A gente não quer aqui constranger ninguém. Exato. Alguém chega aqui e fala, nossa, como eles são agressivos, como eles falam coisas lascivas, coisas me põe contra feias, a parede, nojentas, querem intrigas, querem confusões. Não. Sexualizam temas, né? Sem falam de atriz do cinema adulto, nossa, que coisa horrível. A gente não quer constranger ninguém. Então a gente está chegando numa lista. Eu concluo aqui que Sônia Abrão é uma grande candidata para um tema de desgraças da NBA, mortes e afins. E, sinceramente, o Portland lidera esse quesito com um time com mais desgraça. Só ver... O Portland chegou... Fora os Trail Blazers. Não, antes disso, o Portland chegou... Tem de tudo. Tem morto, tem prisioneiro, tem cara parado, tem tudo lá no Portland. O Portland, bêbado. O time que foi campeão do Oeste, por exemplo, em 92, perdeu para os Bulls de Michael Jordan. Daquela equipe, né, tem o time titular, tem 2 que morreram, Kevin Duckworth, e Jeremy Kersey. Na reserva... Tem o Cliff Robinson, também já morreu. E se você ir um pouquinho mais atrás, você tem o Drazen Petrovic nas finais contra Detroit, né? De 90. Então é muita gente que morreu. De 7 caras da rotação, de um 4 morreram. Com jogadores na época com 25, 30 anos, que agora teriam 60 anos de idade. Não é por acaso. Então,
Sônia Abrão aqui para falar de desgraça e de morte do Portland Trail Blazers. É um episódio que vai ter certamente muita visualização. E tem os prisioneiros também, né? Lembrei de um outro assunto importante aí, quero desejar ótima sorte. Óbvio que esse deve ter nenhuma vai depois. conexão. Tem uma conexão Nenhuma. que eu tô falando? Nenhuma. Mas José Luiz da Atena está de volta. SBT! SBT, ele estreia nesta segunda-feira. Então a gente vai... Programa policial? Não sei o que vai ser, mas eu torço pelo José Luiz. Lamentei porque tem um outro apresentador que até se emocionou, que perdeu espaço para ele, mas agora está de manhã. Ele acompanha a NBA, já mandou mensagem para mim, que é o Marcão do Povo. Então, o Marcão do Povo então, Marcão segue no SBT de manhã. Um abraço também. Convidado aqui como resenha do Jararaca. Programa policial. E quem vai ser demitido aí do SBT? Raul Gil. Depois de 14 anos aí no SBT. Você conseguiria fazer aquele pulinho do Raul Gil aqui para nós? Não tem essa mobilidade. Vou tentar para o ano que vem, prometo. Para o ano que vem. Agora, o grande momento também de imitação. Você sabe que eu não vou muito com a cara Raul dos imitadores. Gil, para quem você tira o chapéu na NBA atual? Você tem que me falar 3 jogadores, mas não dos tradicionais. Luka, Jokic, Jamoran, não. 3 jogadores assim que você gosta de ver jogar, que são jogadores no menos eu vou respeitar o que vem na minha cabeça primeiro. Você tira o chapéu pra quem? OG Anunoby. OG Anunoby. Vai jogar muito nos Knicks. Não tem como. Não, e no ataque também é eficiente. Sim, mas sem dúvida. Só não pode machucar, que ele machuca demais. A gente já sabia que ele era desse nível. Ele só precisava ter uma sequência. O Anunoby joga muito. Joga demais. Ele é saudável. Ele tem um impacto incrível. Ele nasceu na mesma maternidade do que o Príncipe, né? Porque ele na Inglaterra, exatamente. OG Anunoby. OG Anunoby, um bom nome atual. Sim, e você? Jogador... o que não é falado. Eu não vejo aí a pessoa falando tanto. Quer dizer, a não ser muito especializado, é claro que fala. Exatamente. Eu gosto do Benedito, mas ele não tá tão bem nesse momento. O Mathurin. O Indiana não vem bem, O Indiana não vem bem, e aí acaba pesando, assim. Mas o Benedito Mathurin é um cara que eu gosto de ver jogar. Você pediu 3, um que eu lembrei aqui de evolução na temporada. Norman Powell. Porque não é fácil o que ele tá fazendo. Também tem período de contusão. Mas em meio ao Kawhi machucado... É mais um daquele time de Toronto campeão. Norman Powell. Aquele time do Toronto campeão que tinha tudo pra na bolha. É uma pena que a temporada acabou ali. O melhor momento é 8 de março que para a NBA? Que a gente tá junto no Dallas e Denver? É mais ou menos isso, por aí, né? foi em março. 7, 8 de março. O Toronto Raptors tinha perdido o Kawhi, mas tinha visto a evolução de cada um dos seus atletas. Fred VanVleet, Kyle Lowry, Ibaka, Marc Gasol, Norman Powell, o Anunoby, todo mundo, Siakam. O time estava voando quando tem a parada e o time acaba perdendo. Foi o time que mais sentiu. E depois sentiu bastante, porque quando volta, tem que jogar na Flórida. Lembra que o Toronto ficou o time que o maior número de tempo fora, porque não pôde jogar no Canadá. Times canadenses. Era o único time canadense que teve que sofrer muito. No beisebol também, o Toronto Blue Jays teve que fazer isso também. E vou buscar alguém diferente, assim, em relação... Você já citou 2, né? Dois bons, tem 2 bons nomes. Sim, Anunoby. Eu gosto do Benedito Mathurin. O Anunoby é muito bom. Isso é porque é o nosso momento de homenagem ao Raul Gil, que foi anunciado no SBT. Depois que o Silvio faleceu, ali virou uma loucura, as filhas estão cortando tudo lá, né? Tá uma coisa impressionante. Daqui a pouco vão cortar o Jararaca, só porque a gente nem é do SBT. Não, é capaz de eles virem aqui, patrocina, levar a gente pra lá pra cortar. Exatamente. Vamos botar o Jararacas na TV. A gente estreia e os caras tiram do ar. Aí eu falo, não, desculpa, a gente achou que era um programa do Celso. Eu trabalhei no SBT 3 meses. Depois, justamente, das pedaladas de Robinho, eu fui pro SBT fazer o Campeonato Paulista, aquele paulistão que o Silvio tentou bancar, que tentou levar o Gordinho, que eu já contei as histórias aqui. O Luciano do Vale fez, com Dirceu Maravilha, com Paulo Andrade. Bem novinho. Com o Léo Jaime, cantor que é jornalista e era um dos comentaristas. Tinha uma moça também, né, comentando? Tinha a... Putz, qual que é o nome dela agora? Mia, o que é? Me fugiu o nome dela. Meu Deus do céu, desculpa por isso. A idade é uma Você sabia o merda, nome, né? Você já falou. Sabia, mas... Já eu lembro. Se não me engano, fala, se não me engano, fala qualquer nome. Regina Casé. Não, aí não. É do SBT, Hebe Camargo. Poderia ser na época, né? Que o SBT tinha... Pica-Pau poderia comentar também, né? Chaves, né? Chaves do Locho. Eu tô com medo do Jararaca ser cortado pelo SBT. Exato, de tanto que o SBT tá cortando, né? O SBT realmente, praticamente um Fred Krueger. Vou inventar que o Jararaca é o programa do Celso Portiolli e da Mara Maravilha, que eu nem sei se tá. Mas tem mais algum nome? Eu já citei 2 aqui, tá bom. Eu vou citar mais um, você tem que citar mais um. Sabe um grande imitador? Que você sabe que eu tenho uma coisa, eu não gosto muito de imitador, não. Tem uns que são muito malas. Você vai falar? Beto Hora é muito bom, do Beto rádio. Hora é um monstro. Do rádio, muito bom. Um monstro. Mas é porque agora tá tendo um personagem que é o Vovô Raul.
que é do Raul Gil. É o Robson Bailarino. Monstruoso. Que é um dos maiores imitadores do país. Também gosto. Robson Bailarino. Também ele imita o Raul Gil, o vovô Raul, e aí ele sempre com uma piada, o vovô Raul totalmente desconectado com a realidade atual. Então ele anuncia essa lista da Telesp, que é a novidade, ou um telefone lá, entendeu? Totalmente desligado. Uma novidade. Dalva de Oliveira, é o futuro da canção brasileira, a música brasileira. Cara, totalmente atualizado. Já viu esse personagem? Veja, vovô Raul. Vou ver. Coloca depois, vovô Raul é bom. E ele passa onde? No Ratinho? Passa, mas eu acabo vendo em redes sociais, né? Mas é no Ratinho. Cortes, é. Que é assim, Cortes né? é o nome do SBT nesse momento. Cortes. Sistema Cortes zero. do SBT. Você já não sabe Exatamente. se vai ter um vídeo ou se foi alguém demitido. Eu acho Você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que próxima edição aqui a gente vai estar com o logo do SBT igual o Vasco da Gama com o Eurico Miranda. Olha só, uma sugestão, hein? Alô, pedir Mitio perdão Erez, uma ao camisa SBT. vintage com o logo Mas do que SBT. realmente depois da morte do Silvio Santos, as filhas estão cortando tudo lá. Algum queria outro tentar, nome? eu Você acredita que tem que falar? A gente tem que falar da NBA Cup. Sim, nós vamos falar. Olha aqui, ó. Tem 50 horas de conversa. Nós vamos falar. A NBA já Eu não queria- falou muito. Eu queria NBA tentar Cup. puxar algum outro jogador interessante, assim. Você falou, eu pedi 3 pra você. Quem você tira o chapéu? Eu vou tirar o Que chapéu. eu não tiro o chapéu, por exemplo, Não daquela tira. minha lista de vagabundos da NBA, Ah. é o pessoal que tem violência doméstica sim. na ficha. Por exemplo, Miles Bridges, o Charlotte. É um baita jogador, mas Vagabundo. é vagabundo. Safado, Kevin Porter pilantra. Jr. Também vagabundo, que tá no LA Kristaps Clippers. Porzingis. O Porzingis eu não sei exatamente detalhes comparados, mas desse aí do Bridges tem vídeo, né? Sim. Destacando isso. Jackson Hayes tem vídeo também. Outro vagabundo, o Sideshow Bob. Esses são os vagabundos da NBA que eu não entendo como tem espaço na liga. Uma vergonha da liga permitir isso. Porque, em especial, o Miles Bridges, ele agrediu a mulher, tem vídeo da agressão Na com o frente filho da criança. vendo, criança vendo. Criança é uma vergonha. Papai não faz isso. É uma vergonha para a NBA vergonha. oferecer espaço para ele. É uma vergonha da NBA. vergonha. E ninguém fala muito isso. Mas aqui, no Jararaca só, NBA Cup, só o primeiro jogo, para ninguém falar que depois de 60 horas de programa, que a gente não, de Eu conversa, gosto do Jalen Suggs, já que a gente vai entrar no NBA Cup. em meio a isso, O Jalen Suggs é um porque em ótimo meio, jogador. banqueiro, segue machucado, oblíquo. Oblíquo. Agora, Franz Wagner. Oblíquo. Oblíquo. Isso é contusão de jogador de beisebol. Os dois destaques. O que está acontecendo com o Orlando? E mesmo assim, o Orlando até venceu o último jogo, né? Venceu o com Phoenix muita Suns. defesa. Né? Impressionante. Bitadze, a defesa do Orlando é muito forte. Muito. Enquanto o Phoenix Suns, hein? Sem o Kevin Durant, é uma vitória e 8 derrotas. O Phoenix Suns não sabe jogar sem o Kevin Durant. É uma Mas fala, vergonha. Orlando, NBA Cup, ó. Momento milagre aqui nessa conversa. A gente vai falar da NBA Cup com 51 horas de programa. Orlando e Milwaukee é na terça-feira, quer dizer, a partir de quarta, quem acessar essa conversa não vai ter o menor sentido que a gente falou, Sim. porque o jogo já vai ter acontecido. Mas como muita gente vê somente cortes, então vai poder pegar isso aqui e já trazer para os jogos dessa semana. Milwaukee e Orlando, aí o Milwaukee já era favorito. E com essas lesões, eu acho que fica praticamente impossível e o Milwaukee deverá ir mais uma vez para Las Vegas. Porque Milwaukee já Da foi outra o ano perdeu pra passado Indiana. para Las Vegas, né? Pode repetir. Somente o Milwaukee Bucks pode repetir, né? Indo para Las Vegas. E qual a evolução? O Yannis está voando. Yannis voando, o Lillard Chris teve bons Middleton momentos. voltou. Voltou Eles contra o perdem Boston. para Boston, mas era o retorno do Chris Middleton, um jogo muito sólido, muito equilibrado. E o Zoiudinho, o Bob. O Bob é muito bom jogador, você tem Damian Lillard, Gary Trent e AJ Green vindo na segunda unidade com bolas de 3 pontos, arremessadores. E você tem o Yannis. O Doc está se ajeitando? É curioso isso. Ainda é muito cedo para falar do Doc. Elogiar o Doc aqui, eu não tô pronto para isso. Não tá, né? Não tô pronto para isso. O Doc, a gente vai elogiar, eles vão perder do Orlando Magic. Não, eu acho que Milwaukee deve passar O pelo Doc é uma Orlando espécie Magic. do Luxemburgo? Se o Luxemburgo vai no Benja, o Doc pode vir aqui. O Doc Só chamou o pastor Valdemiro, é a mesma coisa, a mesma cara. Exatamente. Vamos saber, o pastor é um cara, mas não sei se esse horário ele vai conseguir Chamar um vir. pastor aqui, eu não sei se essa conversa é tão maldita que a gente tem que entrar na questão religiosa também. Acho que é um perigo. Não sei, acho que não, perigoso. Concordo A não com ser o que senhor. seja Henri Cristo, outro grande convidado, hein? Henrique Ó, Cristo. Sônia Abrão. Anota aí, produção. Anota aí, ó. ó. A produção tá anotando. Henri Cristo. Vai ter que vir com as Henrizettes. Tem mesmo? Você nunca viu aquelas meninas, Nunca vi. aquelas moças lá de azul? Nunca vi. Piscina. É mesmo? Tem as Henrizettes. Então, Olha só. Henri Cristo e Sônia Abrão são as minhas dicas aqui de convidados futuros para o Jaracas Podcast. Você tem alguma dica? Eu com o Abel Ferreira e Muricy Ramalho. Acho que um pouquinho o nível diferente, né? Não, acho que eu subi a um pouquinho temática, o nível. não, a temática né? é um pouco diferente. Temática é um pouco diferente. Então, Milwaukee Bucks. Mas eu acho que o Atlanta pode surpreender Nova York. Calma.
Esse jogo é numa quarta-feira. Sim, você na quer terça também ainda. tem Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Cara, eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu me impressionei com o nível de desempenho do Dallas em minha ausência do Luka Doncic, que voltou agora recentemente, mas equipe com um repertório ofensivo muito grande, bem diferente de outros momentos em que o Luka Doncic fora, a equipe desabava. Tá jogando muito bem o Dallas Mavericks. Concordo. Dá para sonhar com um confronto equilibrado. Eu já falei, eu não gosto de ficar em cima de muro. E eu acho que o Oklahoma é favorito pelo mando de quadra. E pelo fato de eu imagino que o Oklahoma vai tirar isso como uma vingança de ter sido eliminado o ano passado pelo Dallas. Sim. Acho que por ser um jogo único em Oklahoma, eu até o ano passado fui muito criticado pela torcida do Oklahoma, porque quando eu fiz o primeiro jogo da série, Oklahoma e Dallas, a semifinal de conferência, o Marcelo Gomes, que era o narrador na partida, ele falou assim: Buga, quem que você acha que é o favorito? Eu falei, o Oklahoma vence hoje, venceria o jogo 1 e o Dallas venceria a série. E foi o que aconteceu. E aí os torcedores do Oklahoma no Twitter foram ao nível de ofensa máxima à minha pessoa. Pessoal? E isso faz parte... Qual foi a ofensa? Várias ofensas. Chamou de quê? De... Vagabundo? Não. Algo um pouco mais pesado, mais Pilantra. Encorpado. Né, e também incluindo até a dona Cira, minha mãe, que não tinha nada a ver com isso. Ofendeu a mãe, Sim, demais. E aí é um negócio que, cara, eu tô lá para dar minha opinião, não tô lá para agradar A ou B. E aqui eu acho que o Oklahoma deve vencer, mas num jogo extremamente equilibrado. E é difícil também eu vim aqui dar a minha opinião, porque nós vamos estar juntos nessa partida. Não, mas pode né? Mas eu não fico em cima do Eu mantenho a sua segurança. Eu acho que o Oklahoma City Thunder é o favorito e deve avançar. Eu acho que é o melhor momento. E eu acho que é um time que vai ter uma defesa especial e eles vão estar melhores preparados para conter Doncic. Que o Doncic na série contra o OKC o ano passado, ele arrebentou. Ele teve 3 triple-doubles na série de 6 jogos. Então, esse ano eles vão estar melhores preparados. Tem Caruso, que é um especialista em defesa. No garrafão tem o Hartenstein, que é adição, poder é uma grande adição do Oklahoma, o Hartenstein. Ainda mais para conter Derek Lively e Daniel Gafford. São caras grandes. Eu acho que o Oklahoma está melhor servido para encarar esse Dallas. Mas o Dallas tem o Luka Doncic, tem o Kyrie Irving, tem jogadores individualmente capazes de decidir a série. Jogo equilibrado, mas sem muro da OKC. Para mim, Milwaukee e OKC avançam na terça-feira. Na quarta-feira... Quarta-feira. O senhor não vai dar um palpite aqui? Não, eu aqui não tô querendo, não tô afim. Tudo bem, beleza, sem problema. Não tô afim. Knicks e Hawks. Eu acho que o Atlanta Hawks, apesar dessa derrota sofrida por Denver, mas a vitória, eu assisti o jogo inteiro contra os Lakers, eu acho que o Atlanta Hawks é um time e o Trae Young vai usar isso a favor dele. Jalen Johnson. O fato de jogar no Garden, de pressionar, e a responsabilidade é inteira de Nova York. Nova York que foi buscar o Karl Anthony Towns, que foi buscar o Mikal Bridges. Nova York tem desfalques? Tem, mas Nova York que se reforçou, Nova York que subiu de patamar para buscar um título. E esse título ele pode ser o da NBA Cup. A responsabilidade inteira de Nova York. É um cenário favorável para o Trae Young ir lá e aprontar. Nova York... Torço pessoalmente por Nova York. Eu acho que Nova York é carente, é a capital do mundo, é uma cidade que respira esporte. E o Towns está jogando muito lá, hein? E o Towns, por exemplo, quando não jogou contra o Detroit, o time perdeu. E é um cara que pode ser um diferencial para poder castigar o garrafão de Capela e Ocon. A presença do Towns está até tornando o Jalen Brunson mais eficiente, né? Menos tentativas, exatamente, mas mais eficiente e mais também... coletivo, né? Agora, o Knicks tem o Anunoby que não tinha nos duelos anteriores contra o Trae Young. E o Anunoby é um excepcional defensor. O Anunoby é um cara que pode fazer uma diferença em relação ao Trae Young. Josh Hart. Eu lembro do DeAndre Hunter, por exemplo, naquela série que o Atlanta venceu e o Trae Young foi o protagonista. O DeAndre Hunter fez um ótimo trabalho em cima do Julius Randle. O Julius Randle, naquela temporada regular, ele tinha arrebentado com o Atlanta. E nos playoffs ele subiu. Ele tinha sido o Most Improved Player, Thibodeau, o técnico do ano. E o DeAndre Hunter fez um trabalho muito forte de defesa no Julius Randle. Vamos ver como que vai ser essa formação do Quinn Snyder. O Jalen Johnson, um ótimo jogador dos dois lados da quadra. Você tem o Dyson Daniels. Eu gostei muito de Dyson Daniels. Dyson Daniels e o Jalen Brunson. Da liga. E o Anunoby e o Trae Young são dois duelos que podem impactar diretamente o jogo. Atlanta? Eu acho que a Atlanta pode surpreender. Eu ainda confio em Nova York. Eu gostaria de ver Nova York em Vegas. Também. Né? Nova York e Milwaukee Bucks. Na seria verdade, uma final do leste impressionante em Vegas. Eu gostaria de novo ter um encontro entre Dallas e Golden State. Novamente, Klay Thompson contra o Golden State. Seria demais. Né? Seria espetacular. Golden State e Houston. Recentemente, o Golden State ganhou do Houston, o Jonathan Kuminga, com 33 Golden State pontos. É favorito, mesmo fora de casa. 15 vitórias seguidas de confronto direto, né, contra Houston. Sim. O jogo no Texas, Golden State favorito, mas o Golden State é muito irregular. Exato. Né?
vive a regularidade. Mas o Houston é muito jovem. E o Houston pode sofrer com essa pressão ali, de encarar um Draymond Green, de um Stephen Curry. E o Curry sabe, independente, é um meio título, é um título de NBA Cup, é coisa a menos. Não, vai somar no currículo, no final da carreira, ele vai ter um NBA Cup. Nesse momento, o Golden State já está em posição de playoff. Mas o que está mais viável? Um título de NBA Cup. Eu acho que o Golden State vai jogar a Vera. Qual seriam então as suas semifinais em Vegas? Eu acho que é Golden State, Oklahoma, New York Knicks e Milwaukee. Não, belas semifinais, acho que são ótimas semifinais. Agora, o Houston realmente é impressionante como técnicos conseguem colocar a cara na equipe, né? O Doka... Conseguiu já. O trabalho defensivo é muito intenso. Muito. É um time muito forte. E também o Doka é boca suja, né? Além de fogoso, sim. Né? Então, libido muito elevada também, sim. Que diga lá o pessoal de Boston, ele coloca a pressão nos jogadores e gera também um clima até bélico pela equipe, né? O Van Vliet teve aquela questão. Recentemente teve jogadores também que receberam multas também. O Amen Thompson, também o Eason também. É um time quente, muito em função do perfil do técnico, que coloca e impõe um trabalho defensivo impressionante. E é um time que só vai evoluir. Só que também vai enfrentar o Golden State. A questão do Golden State vai ser o Golden State que venceu o Minnesota no segundo jogo ou que venceu no primeiro? Exato, que perdeu no primeiro. É um time muito irregular. Eu acho que o X-Factor do Houston é o Jokic turco, o Alperen Şengün. Eu acho que esse cara ele precisa ser dominante. No jogo de quinta-feira passada que eu fiz ao lado do Marcelo, Houston e Golden State, que o Golden State venceu sem Curry, sem Draymond Green, com a melhor partida da carreira do Kuminga, o Şengün ele cometeu muitos erros. Na reta final ele esquentou, só que já era tarde, o Golden State já tinha dominado o jogo. E aí ficou difícil para você correr atrás do placar. Depender dos jovens, Jalen Green, Jabari Smith. Jalen Green foi muito bem ontem, titular no lugar do Van Vliet na armação, porque o Van Vliet não atuou. Atuou o Thompson. Mas também o Harden não jogou pelos Clippers. Né? Então assim, você tem equilibra. E aí você tem aí um jogo em que os jovens... A virilha do James Harden é barbuda igual o rosto dele? Deve ser. E é uma virilha atuante, né? Porque ele é um cara que frequenta... Imagina o tratamento disso. E a virilha dele é atuante, porque ele frequenta muito os clubes noturnos, né? Ele é um sócio assíduo dos mas o que eu li recentemente, há 2 dias, o James Harden falando que nessa temporada ele não está indo em clube nenhum, está se dedicando ao basquetebol. Nunca se dedicou ao jogo, ao basquete. Ele falando, e todo mundo incrédulo. Não conseguem imaginar o James Harden distante dos clubes. Exato. Ele falou, posso até te então passar essa entrevista. Então esqueça que eu falei, a virilha de James Harden não está mais atuante. Não, mas se tiver a mesma quantidade de barba que ele tem no rosto, o tratamento de uma virilha nessa situação demanda pelo menos 3 vezes mais o tempo de uma virilha lisa. Isso é informação médica. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Até porque até o cara diagnosticar realmente qual é o grau a virilha dele de gravidade. A virilha do James Harden é praticamente o Capitão Caverna, lembra do desenho? Lembro. Capitão Caverna! Pode sair de tudo lá. Igual o Capitão Caverna, que ele arrancava uma coisa. O apelido dele era Capitão Caverna. Cara peludo. Não, um cara muito peludo. Né? Muito bem. Vamos falar antes disso. Antes de o jogo mais... quente a questão Trae Young contra Nova York. Né? Agora, para mim, o jogo de mais qualidade técnica... OKC Dallas das semifinais da NBA Cup. Você já fechou, então, quais semifinais aqui? Fechei em Nova York, Milwaukee, Oklahoma e Golden State. Então eu vou de Golden State e Dallas e Nova York e Milwaukee. Só mudo a questão aí do Aí o senhor quer trazer o Dallas... O senhor fará qual semifinal? É o Oeste. É o Oeste? Eu pensei inicialmente seria o Leste, né? Sim, como um revezamento, mas eu consultei o site oficial da NBA e o jogo do Amazon Prime é Oeste, 6h30 da noite do sábado. Olha só, então por isso o senhor está torcendo para um confronto Klay Thompson contra Stephen Curry. É interessante, né? Ver Seria um Klay Thompson. E Luka Doncic também. Mas de qualquer maneira, dos confrontos que tem, todos vão garantir um bom jogo. Bom, já vamos aqui da virilha. A gente falou de Oklahoma City Thunder, que é favorito. E assim, dá para apontar o Oklahoma como favorito, não somente a NBA Cup, favorito a NBA. Veja o Oklahoma brigando. Hoje, por exemplo, aquela defesa que a gente caso o campeonato terminasse hoje, o senhor que adora essa frase, 9 de dezembro. A frase mais idiota da imprensa esportiva. Mas hoje, 9 de dezembro, eu vejo o Oklahoma como um dos principais candidatos, se não for o principal candidato da Conferência Oeste para ser campeão da NBA. O que será que falta ao Oklahoma antes da sua conexão? Porque sabe o quê? A defesa é muito forte. Roubo de bola, desvio.
Será que falta um aproveitamento melhor na bola tripla? É uma questão. O time teve o que eu acho que falta um pouco mais de respeito dos adversários. De pré-temporada, eu estudei bastante detalhes estatísticas do Oklahoma em relação à temporada passada. E eu vi na imprensa de Oklahoma eles citando que era uma equipe com ótimo aproveitamento de bola tripla na última temporada, só que na posição intermediária do número de tentativas. E aí tem sido o grande desafio, aumentar o número de tentativas e manter aquele aproveitamento de bola tripla na temporada passada. Por enquanto, ainda não conseguiram fazer essa química esse é o de manter o aproveitamento. Porque... É o mundial. O Boston Celtics se torna quase imbatível quando ele tem um aproveitamento. O Boston contra a Memphis chutou de 17 de 58. É impressionante. Então, sem aproveitamento, porque não adianta você ter um volume. É muito forte. Eu acho que o que falta são os jogadores que matam bola lá. Isaiah Joe, né? Você tem o Jalen Williams mata a bola, o Luguentz Dort, mas que é um cara especialista na defesa. O próprio Shea, eu gosto dele já na meia distância e mais agressivo, até porque ele tem um ótimo aproveitamento de lance livre. Não gosto dele rifando em volume a bola de 3. Eu acho que o que falta são jogadores assim de mais peso. Assim. Você tem jogadores, o Aaron Wiggins mata a bola, o Isaiah Joe mata a bola. Isaiah Joe é especialista. Os jogadores que aparecem ali numa segunda unidade matando bola são caras que não têm nome, que não têm respeito pelo adversário. É diferente de um Klay Thompson, de um Kyrie Irving, de o próprio Quentin Grimes, que a gente sabe que a carreira dele inteira, de Houston para Kansas, é moldada na bola de 3. É um cara que vive da bola de 3. É um cara que é um 3&D, é um cara que gosta de defender, mas que tem a bola de 3 como característica. A questão do aproveitamento de bola de 3 do Oklahoma é um fator fundamental de análise, porque o time é muito forte. É muito forte. Eu acho que eles podem compensar na defesa. E acho que o talento natural... O Jalen Williams e o Shea são dois caras que, nesse momento, são All-Stars. Sem contar que ainda vai ter a volta do Holmgren. Do Chet Holmgren, que é um cara grande, que pode matar essa bola de fora, que pode ser agressivo, que tem um cara com passe também, não é um cara somente no ego, por exemplo. A gente não vai ver o Chet Holmgren chutando 13 bolas de 3 como o Wembanyama chuta. Ele tem um espírito mais coletivo. O entendimento dele é diferente do jogo. É o jovem Abraham Lincoln. Exato. Abraham Lincoln. Então, qual que é a relação que você fazer? O OKC é o ex-Seattle Supersonics. E aí o momento Mitchell Enes da semana. Mitchell Enes, que é a parceira nossa aqui no Jararacas Podcast. Pode botar na tela aqui a Mitchell Enes, que é da Filadélfia, na Pensilvânia, mais de 120 anos de história. E você que vai visitar a Filadélfia em breve, né? Janeiro, que eu acredito. Já vou fazer a minha listinha para você trazer lá camisetas especiais, o Spread Stojakovic, por exemplo. Se eu estiver na Filadélfia, já foi lançar. Certamente eu irei à sede da Mitchell e pode trazer Estarei também no Mercado Central da Filadélfia, que eu fui uma vez. E é maravilhoso. Que é o Reading Terminal Market, que é maravilhoso. Muitas especiarias. Olha é uma só. delícia. Delícia o Mercado gostosa. Central da Filadélfia. Fui lá em 2000, só que lembrei 19, daquela 18, propaganda, assim. Delícia cremosa no pão, a mais gostosa. Mas Mitchell. vamos voltar a Mitchell Enes, que também é maravilhosa, ela é gostosa e ela faz parte aqui da família Jararacas. A Mitchell Enes, você tem aí o cupom Jararacas20, Rômulo 20, Bulga 20. O Natal tá chegando, você não vai ficar de fora desse momento especial com a sua família. Tem camiseta, tem jersey original, porque todos os produtos vintage são oficiais da Mitchell Enes, ligadas ao melhor basquetebol do mundo. Não é somente NBA, tem NFL, tem Major League Baseball, tem NHL, você tem os bonés consagrados também da Mitchell. E homenageado da semana, já que a gente falou de OKC, e o OKC foi campeão nas mãos dele, do Seattle Supersonics. Não com ele, porque o Seattle foi campeão no final dos anos 70. Né? Sim, MVP foi Dennis Johnson. Dennis o Pimentinha, com Boston, já falecido 80. também aqui na nossa sessão obituário. Gary Payton The Glove. A gente também pode fazer uma ligação, porque o senhor está torcendo pro Golden State chegar à final e o filho dele joga no Golden State. Luvinho. Eu estou torcendo pro Oklahoma, eu acho que o Oklahoma vai passar por Dallas e aí seria um resgate também a Gary Payton e o OKC. Que nível que o senhor consegue colocar assim o Gary Payton? Quando a gente Primeiro fala dos que armadores, o pessoal de Seattle não quer nem saber de Oklahoma, né? Para deixar exatamente. Bem claro, e o Oklahoma já falou uma coisa muito interessante, porque o Seattle é um dos candidatos a retornar, a ser uma das franquias de extensão. E todo o time da NBA, você já deve ter reparado que nas camisas oficiais atuais, né, você tem o troféu de campeão aqui na etiqueta nas costas e o número de conquistas. E o Oklahoma você tem ali o troféu com
uma conquista, porque ele herda a franquia vindo de Seattle. Mas os dirigentes de Oklahoma já falaram que se Seattle retornar, eles abrem mão, porque o título foi conquistado por Seattle. E é nada mais justo. Eu acho que isso interessa. Com o Lenny Wilkins. E aí você tem o Gary Payton. Porque quando a gente fala de armador, eu sempre cito nas nossas transmissões que o cara que eu gostaria de ter visto jogar foi o Oscar Robertson. Que eu acho que e foi o meu, um já falei, qual que é o meu? À frente do tempo. Pete Maravich. Que também foi excepcional, assim, pela qualidade de jogo, habilidade. Que tem camisa da Mitchell. Tem. Pete Maravich tem do camisa Jazz. da Mitchell, no New Orleans Jazz. O senhor colocaria Gary Payton em que nível? Eu tenho um nível assim de Magic Johnson, Isaiah Thomas e Oscar Robertson. O senhor consegue botar o Gary Payton num segundo nível, tipo Jason Kidd, John Stockton? Que nível que o senhor consegue colocar o Gary Payton? É um nível que ele se coloca principalmente pela qualidade defensiva, né? Sim. O nível defensivo dele foi gigantesco. Foi fora do padrão até dos que você citou, que a maioria tinha como grande impacto o ataque, a armação, a criação o trabalho de cerebral, né, de criação de jogadas. O Gary Payton tinha isso, mas também era um elemento fundamental de defesa. E uma sintonia histórica com o Shawn Kemp, né? Era o time... Está ali, ó. Shawn Kemp está do seu ladinho e o Gary Payton está aqui do lado do Jamoran também, ó. É o time histórico do Seattle que só começou a ter grande desempenho e impacto na liga quando George Karl assumiu, George Karl que chegou a ser técnico do Real Madrid antes dessa aventura pela NBA, ele assumiu o comando e era um técnico com visões mais agressivas de jogo e até libertárias, diria, combinou mais com a juventude transgressora representada pelo Shawn Kemp e o Gary Payton, porque antes disso, um dos técnicos do Seattle, já com Payton e Kemp em ação, era o Casey Jones, foi técnico do Boston, campeão dos anos 80, mas era já um senhor, não tinha química, não tinha nenhuma conexão, fazia um sentido, né? E o George Karl teve esse trabalho fundamental e o Gary Payton unia a ação espetacular, principalmente na parceria com o Shawn Kemp, com uma defesa impressionante, que rendeu até prêmio de defensor do ano de 96, né? Depois de décadas que voltou a ter um defensor de perímetro com a estatura próxima à estatura dele ganhando. E também, né, um trash talk bem selvagem. De elite. Era um cara de muito trash talk. Eu gosto do trash talk do cara que fala e se garante. Tipo o Kevin Garnett também. Um cara que falava e se garantia. E o Gary Payton era isso. O Gary Payton, o trabalho de defesa que ele faz ali é uma época que eu acompanho bastante, os anos 90. O Seattle eu sempre considerei o meu maior rival, né? O rival do time que eu torço, que é o Portland, pela proximidade. E era sempre muito difícil de jogar por conta desse impacto que ele tinha de liderança vocal, de liderança por atitude, sempre defendendo com muita alma. E é um cara que, alguém pode estar se perguntando, pô, Buga, que você tá de Olajuwon e o Romulo tá de Dwayne Wade. Muita gente se esquece que o Gary Payton, ele faz aquela tentativa junto com o Karl Malone de ser campeão nos Lakers. Perdeu para Detroit, que era uma coisa mais natural com o Shaq e Kobe, mas ele campeão. Jogou em Boston também, o Gary Payton. Jogou em Boston e ele é campeão com o Miami Heat, com então, o Dwayne Wade, com o Shaq. Gary Payton agradece a Dwayne Wade, que foi o grande nome, e a Shaquille O'Neal, por ter um anel de campeão. Exato. Foi um dos caçadores de anel de campeão que teve sucesso na reta final, derradeira, campeão com Miami. E o Olajuwon, ele foi um cara que atrapalhou, porque assim, não diretamente, mas quando o Jordan aposenta pela primeira vez e o Seattle tem aquela melhor campanha da história, 63-19, e acaba perdendo pro Denver Nuggets. Naquela imagem icônica do Dikembe Mutombo. Que a gente já homenageou aqui no nosso Jararacas. Muita gente achava que era o momento do Seattle Supersonics, e esse momento de pelo menos chegar a uma final de NBA, ele é prorrogado justamente pelo Olajuwon. Então por isso que eu estou aqui com o Olajuwon, que foi um cara que atrapalhou os planos do Payton ser campeão com essa camisa, porque poderia ter sido ali naqueles 2 anos de gap sem o Michael Jordan, 1 ano e meio, né? Porque o Jordan volta e acaba sendo derrotado por Orlando. E você tem aí essa dupla com o Shawn Kemp, ela é espetacular. Os grandes highlights assim de época nos anos 90 era justamente jogadas combinadas e o quanto eles também tinham. O Gary Payton tem a nossa produção trouxe e eu fui buscar a fundo essa história com o Rick Pierce, assim, justamente por esse componente que você trouxe. O fato de ser um transgressor, entre aspas, um cara mais jovem, um cara de impacto diferente, de leitura diferente de jogo, o Rick Pierce já era um veterano, já era um cara super experiente com seu bigode. Acabou batendo de frente com o Rick Pierce,
que é um dos fatores que acaba levando a derrota para Denver. Não tirando o mérito de Denver, mas o Seattle Supersonics, ele era o maior favorito naquela temporada. Então, assim, vale a homenagem ao Gary Payton por ser esse jogador. E assim, a gente vê os lampejos do filho, né? Tivemos ontem um exemplo clássico, para quem acompanhou a gente no Amazon Prime, a reta final do Gary Payton II, e é um cara que não ficou debaixo da sombra do pai. Ele não está na liga hoje por ser filho do Gary Payton. Não, ele buscou o seu espaço, passando muitos anos de D-League. E hoje, como campeão da NBA, já na série final de 2022 contra o Boston, já tinha jogado demais. É um cara que tem esse comprometimento. Ele não tem o talento ofensivo do pai, ele não tem o trash talk, mas ele tem o comprometimento, o posicionamento de defender e de jogar pela equipe. Que eu acho que isso é fundamental. O cara entendeu a sua posição no time, no grupo. Né? O resultado final é o mais importante. É o título, é a vitória. E ontem o Gary Payton, na reta final, ele com posicionamento, ele roubou 2, 3 bolas e ele incomodou o Anthony Edwards, que vinha com uma partida excepcional. E eu fico imaginando, se não tivesse o Gary Payton ontem em quadra, o que seria do Golden State Warriors ontem contra o Anthony Edwards naquele nível que ele estava acertando. Foi fundamental. Ele foi fundamental. E honra o nome Payton. The Glove. Olha só, a luva. Uma homenagem que a gente só falou bem do Gary Payton. Teve rápida passagem também pelo Milwaukee Bucks, além lá do Boston, tudo. E sua carreira com título em Miami. Só falamos bem do Gary Payton. Legal isso, muito bonito. Se o senhor que tem uma queda pelo Seattle Supersonics, tivesse que escolher um dos dois, é difícil? Ou só vai pro Shawn Kemp? Não, meu preferido é o Shawn Kemp. Pelas enterradas? Pelo show. Imagina uma criança lá em Divinópolis. Eu sei que o cara que lançava era o Gary Payton. Mas as pontes aéreas do Shawn Kemp eram espetaculares, né? Então, meu preferido é o Shawn Kemp, que depois, infelizmente, se perdeu no mundo das drogas e alcoolismo. Sônia Abrão, mais um destaque. Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers. Eu lembro que mesmo ele mais pesadão... Onde que ele passou depois, né? Portland, né? Sempre foi Orlando, depois Portland. Sim, Portland sempre. Mas eu confesso que quando ele foi para Portland, mesmo pesadão, mesmo com problemas com álcool, mesmo jogando num time repleto de loucos e bandidos e de marginais, digamos assim, de facínoras, cara, eu me deu aquela ponta de... Pô, eu preciso ir para Portland para ver esse cara com a camisa do Portland. Shawn Kemp. Mas eu acho que é um dos caras que eu mais lamentei ver daquela forma que ele estava, fisicamente, jogando daquela forma, diante do que ele já apresentou. Vimos antes na carreira, em especial. Mas eu lembro de alguns momentos ele teve uma saída também bem conturbada, né, de Seattle para o Cleveland Cavaliers, né, porque o Seattle ofereceu para um pivô desconhecido um valor que esperava o contrato dele, ele se rebelou. Teve uma situação bem chata. Sim, ele não sai de uma maneira agradável de Seattle. De forma alguma. Mas Seattle teve... outra conversa, Jaracas, até essa questão do Shawn Kemp. Sim, e o já Seattle... temos quase 80 horas vale ser homenageado aqui também o Shawn Kemp. E o Seattle, esse início de pré-temporada, né, antes da temporada se iniciar, o Los Angeles Clippers jogou uma partida em Seattle onde todos os jogadores foram lá, os antigos. O Lenny Wilkens estava presente, o Gary Payton, o Shawn Kemp, o Detlef Schrempf, o alemão, que muita gente fala do alemão da NBA, todo mundo fala do Dick Nowitzki. Não, mas o Detlef Schrempf. O Detlef Schrempf foi também, incrível. sabe de quem eu gostava bem? Do Hersey Hawkins. Sim, o 33. O Nate McMillan também, que era um armador também da equipe, também reserva. Reserva do Gary Payton, mas muito talentoso também na defesa. Muito bom. Que bom que a gente fez a homenagem aqui no momento Mitchell, sem falar mal em nenhum momento. Jogador. Um dos raros momentos. Porque na última semana, na nossa conversa, a gente falou muito mal do Isaiah Thomas, falou bem também dele. Porque o Isaiah Thomas ele foi mais polêmico mesmo. Ele gostou. Mas sabe um detalhe que eu lembrei depois? Atenção por esse lado. Lembrando a conversa do Isaiah Thomas, que a gente só esqueceu de citar que um ano antes dos Jogos Olímpicos de Barcelona, quando finalmente o Chicago ganhou do Detroit, não foi a equipe do Detroit saiu de quadra. Foi covarde. E não cumprimentou os Bulls campeões do leste, né? Antes do jogo acabar, uma debandada de jogadores do Detroit passando ao lado do Michael Jordan. E ele abaixando a cabeça e passando. Dizem que o Bill Laimbeer, que foi o autor intelectual, e o Isaiah Thomas deu todo o apoio. Esse cenário aí foi algo também muito simbólico que contribuiu para que no ano seguinte ele fosse ausência em Barcelona. Imagino que ele... Não foi nenhum comentário que falou isso, eu que lembrei depois, só podia ter falado isso aqui. Eu imagino que possa ter sido um medinho do Isaiah Thomas de não contrariar o nosso querido Bill Laimbeer, que era um cara realmente... Completamente louco. Depois virou técnico do time feminino. Aqui. Detroit Shock. Momento Mitchell Enes, então, pra você, ó. Jararacas 20, Rômulo 20, Bulga 20,
você vai em busca do seu presente de Natal para sua família ou para você mesmo. Essa jersey histórica do Gary Payton tá lá e você pode tê-la também na sua casa. Mitchell Brasil, Mitchell BR no Instagram também. Okay? É uma reta final. Sim. Eu gostaria primeiro que você desse uma mensagem. O que você diria se agora, diante de você, estivesse Regininha Portegassi? Não! Nikola Jokic. Jokic, o homem que fez 56 pontos num jogo, recentemente. 48 no segundo. E perdeu. Perdeu com 56. Perdeu para quem? Perdeu pro Washington Wizards, o pior time da liga. Com a maior marca da carreira dele em pontos também, em tentativas de arremesso, foram 38. Sim. E depois, no jogo seguinte, 48 pontos. No jogo anterior, o Murray não jogou, o Gordon também não jogou. Contra a Atlanta, vitória, mas também 48 pontos. Então, 56 num jogo, 48 no outro. Um time que recentemente o Michael Malone criticou a postura naquela derrota contra os Knicks há umas 2 semanas. Né? O Denver realmente ainda não encontrou o seu caminho. São jogadores com contusões, irregulares. É o time que foi campeão há 2 anos, muito jovens ainda se desenvolvendo. E em meio a tudo isso, o Nikola Jokic sendo obrigado a ter uma presença ofensiva de pontuação como ele não tem regularmente, porque ele é um arquiteto, né? É o cara que decifra o jogo, não é enigmas, mas que não tem essa necessidade de pontuação tão alta. E quando há essa necessidade é porque a engrenagem está com uma falha. Exatamente, é bem isso mesmo. Cara, mas brilhante ele seja pontuando dessa forma. É inegável que ele é o MVP dessa temporada, ele é o segundo cestinho, ele é o líder de rebotes e o segundo em assistências. E o número 2 é o Tatum. Estatisticamente falando, ele é o cara mais dominante. Ou Giannis. Temos aqui um probleminha, mas natural. Esse código aqui deve ser importante. Exatamente. Esse código aqui é importante, hein? E aí, esse código é importante. É um código que você pode usar em breve em qualquer televisão próxima à sua casa. Mas falando do Jokic ainda, para mim é o MVP da liga. E eu acho que ele... O que falta, que a gente sentiu isso naquele breve momento que estivemos com ele lá em Denver, eu acho que falta um pouquinho mais de... não vou te dizer amor, porque amor pelo jogo ele tem. A gente já percebe ele conseguir transmitir isso para as pessoas que estão próximas, principalmente para o público. Eu entendo a característica dele, o estilo dele. A gente lembra do Tim Duncan, que era um cara sem carisma. Eu até outro dia encontrei um fã do Jararacas e do Amazon Prime aqui perto da minha casa, e ele estava com a camisa do Tim Duncan, e eu falei assim para ele, o Tim Duncan, se ele fosse mais midiático, ele seria top 5 da história ou top 3 da história, ele estaria numa conversa ainda maior. Não somente pelos números que ele conseguiu, pelo tamanho que ele tem, mas esse tipo de imagem é importante para o Jokic. Eu acho que ele poderia ser um cara mais sanguíneo, vibrar mais com as coisas. Mas é isso mesmo. Mas é o a questão do Denver é elenco. Eu acho que Não se perde jogadores da forma que o elenco perdeu nos últimos 2 anos, sem passar por problemas de turbulência. Foram algumas escolhas erradas, por exemplo. Então, Eles jogaram uma grana no Zeke Nnaji. Eles esperavam uma evolução do Zeke Nnaji, que não aconteceu. É muita aposta em detrimento de jogadores já consolidados. Teve uma lesão muito séria. É um cara de espaçamento, é um cara que poderia agregar na bola de Bruce Brown, fora. que nem jogou, ainda tá machucado lá em Toronto. O Bruce Brown Jeff ter perdido da maneira como agora perdeu. Agora o KCP. Acho que por mais que o Jokic seja extraordinário, de forma indiscutível, o melhor jogador do mundo, o Denver a cada temporada vem perdendo qualidade na composição do elenco. Não tem como não ter essa e aí entra um aspecto que o Denver, acho que com medo de perder as principais peças, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic, até que o Aaron Gordon até assina agora por menos, ele faz um ajuste, né, para justamente poder sobrar um pouco de dinheiro e acertar algumas contratações. Eu acho que faltou esse entendimento, por exemplo. O Dallas, o Dirk Nowitzki, em muitos momentos ele assinou por menos para tentar manter um time competitivo para, quem sabe, sonhar em ser campeão novamente. Eu acho que faltou um pouquinho dessa manobra, um pouquinho mais de habilidade da franquia como todo, e aí sim, ele, por ser um líder, de ele poder chegar e falar, gente, vamos assinar por 5 a menos aqui, o Jamal, pega 5 a menos aqui, Michael Porter, assina por um contrato maior com menos tempo, pra gente não engessar, porque foi justamente essa falta de grana que faz com que o Bruce Brown receba uma proposta melhor e vá embora.
e acaba indo para Indiana, é trocado para Toronto e sequer joga, porque segue lesionado. E é um cara que, se voltar, se estiver à disposição saudável, algum contender vai buscar. Uma frase pro Jokic. Ele é maravilhoso. Não, você está conversando com ele. Nikola Jokic, você é o melhor jogador do mundo na atualidade. Vibre mais. Abrace mais os seus companheiros. Vamos ser amigos, já diria um famoso técnico de basquetebol aqui no Brasil. Vibre mais. Acho que está faltando um pouquinho mais desse sentimento. Imagine que você está defendendo a seleção da Sérvia. Exatamente. Pô, joga, coloque todo mundo. Murovic, Gordic, Guduric, Portic, Peyton Watsic, Westbrook. É isso. Isso é um problema. Abrace. Virou uma bronquite. Abrace o Denver Nuggets como se fosse a Sérvia. Foi uma paixão que terminou em álcool no pódio, ele completamente mamado em Paris, nos Jogos Olímpicos. Exatamente. Mas só tem, olha, só finalizando aqui para agradecer. Sim. E também vamos saudar que o Embiid finalmente teve um grande jogo. Voltou. Primeiro ele voltou, né? O trio, né? Paul George, Tyrese Maxey, teve até o primeiro triple-double da carreira. Maxey. Então vamos ver se o Philadelphia tem uma redenção também em meio a todo esse caos, se o Bibi Perigoso realmente vai ter uma sequência, ou se ele está naquela escala, que é a escala o quê? Qual que é a escala do... 1-6. Não é 1-6, não, tá 1-20. A escala de trabalho. Eu me assustei, eu confesso que quando eu vi Embiid, aquela ele tenta arte revolucionar a Série T. Do jogador lá da NFL que tomou um tiro e ele jogou teve mais partidas disputadas do que o Embiid. Que tiro foi esse? Jojo achocolatado. Exatamente. Algo mais? Não, só Jararacas Podcast. Você segue, compartilha. Horas, meu Deus. Você segue o Jararacas Podcast no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Ouça no seu Spotify, ou como que as pessoas falam? No seu agregador favorito. Mas não deixe de fazer essa companhia maravilhosa ao lado de Rômulo Mendonça, Ricardo Bugarelli, Gary Payton, Jamoran, o Cavalinho do Dallas e companhia. Esse é o Cavalinho Pocotó. Pede like, curtida. Like, compartilhe. Implora. Por favor. Vamos fazer igual o Sérgio Malandro pra acabar. Joga aí. Vamos terminar como... Miguel Falabella? Miguel Falabella. Não. Pede... Se joga, vai, igual, pode desesperar. Você quer que eu caia? Por favor. Não tem. Pede a curtida aí. Não, o senhor não quis fazer. Se o senhor fizer o saltinho do Raul Gil. Eu tô com dor no tornozelo. Dor no tornozelo. Eu também estou aqui com dor no joelho esquerdo. Eu não posso joga aí, pula aí. Ele humilhava as crianças, o Louco, Serginho. Uma grande referência minha. Outro dia eu vi um corte que era aquele Malandrovski, ele é goleiro. Goleiro maravilhoso. Um goleiro maravilhoso. Espetacular. Louco. Malandrovski. Agora ele humilhava crianças e fazia a alegria de todos nós. Tá vivo, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, você sabe que é o ídolo de Rômulo Mendonça. Será convidado a partir de janeiro aqui no Jararacas. Serginho Malandro. Então vamos, Sônia Abrão, Henrique Cristo. Você imagina a gente fazendo glu-glu e aí com o Serginho Malandro aqui. Que eu conheci esse ano pessoalmente. E olha só. Sabe onde? No programa do Neto. Tirar uma foto do Neto e Sérgio Malandro. Você, Neto e Sérgio Malandro. Exatamente. O hospício era mais tranquilo. Eu te amo. Eu também te amo. Até a próxima semana. Tchau. Miguel Falabella. Miguel Falabella.